Eu acabei de postar, boa tarde para todo mundo. Eu acabei de postar a prova lá no Classroom, caso vocês queiram olhar, viu? Mas eu vou abrir aqui, ó. Eu vou explicar. Eu acho que não tá difícil, mas aí vocês aqui, a data da entrega, dia 3 de novembro, que é quarta, já que é feriado mesmo, aí, enfim, quem quiser entregar antes, entrega, quem quiser entregar em cima da hora. A primeira é o seguinte, né? Eu resolvi especificar os métodos só para dificultar um pouco mesmo, porque se fosse, por exemplo, o método da absceção e aquele outro método que eu falei por último, é meio sem graça no programa, né? Não tem muito o que fazer. E basicamente só vai ser método ponto fixo e método de Newton. E aí eu resolvi colocar, tipo, com vários itens, mas esses itens são muito bobinhos. Vocês vão ver que parece que é muita coisa, mas não. É só para vocês não, digamos assim, terem uma noção de como vocês vão colocar a resposta. Mas, por exemplo, a primeira é use o método ponto fixo. Use o método ponto fixo. Deixa eu ver. Acho que é melhor colocar para vocês assim, né? Use o método ponto fixo para encontrar uma raiz da equação. A equação é só x a sexta mais x a quarta igual a 1. Não tem nenhum truque nessa equação, não, viu? Simplesmente encontrar a solução dessa equação. Porque eu fiz várias, né? Só que é usando o método ponto fixo. Aí eu botei aqui o passo a passo para vocês entenderem como é que por exemplo, como é que colocar. Eu vou mostrar essa aqui e vou mostrar um parecido que eu fiz na aula passada. Por exemplo, ó, primeiro A, aí eu coloquei assim, seguindo os seguintes passos, né? Aí no primeiro, encontre uma função g, tal que a função g, né? X é igual a g de x e somente se x a sexta mais x a quarta igual a 1. Né? Encontrar aquela função g. Só que essa função g que vocês vão encontrar, necessariamente, eu coloquei assim, ó, obrigatoriedade para não ser a função do método de Newton, porque vocês poderiam pensar que, eu posso usar aquela do Newton porque já está pronta, né? Mas não, tem que ser uma que não seja aquela do Newton. Tá? Aí eu vou pegar o exemplo da aula passada, só para vocês verem. Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui, eu usei o método ponto fixo. E aí eu fiz esse cálculo aqui e encontrei essa G. A G que eu coloquei aqui em vermelho, tá vendo? Ó? Fiz um cálculo, esse da letra A seria esse cálculo aqui, para aquele exemplo. Tá? Aí a letra B, por exemplo, escreva xn mais 1 igual a g de nx, onde g é a função do y. É só para escrever. Basicamente, esse item B é só para fazer, para você escrever, como eu escrevi aqui, ó. Tá vendo? O xn igual a g de xn, e você coloca a expressão com a g. Só isso. E o item C, nesse exemplo eu já deu o x0, então vocês vão colocar lá no programa x0 igual a 1. Então, usando o x0 igual a 1 como ponto inicial, utilize um programa de computador, que é aquele lá, ou qualquer outro, né, que vocês queiram, não precisa ser aquele, e coloque os seus resultados na tabela abaixo, é a mesma coisa. Tá vendo aqui? Sempre aparece aquela tabelinha, eu já coloquei aqui, só para vocês preencherem. Basicamente, essa tabela aqui, quando vocês botarem nesse negócio, ou então no outro, né? Porque qualquer programa desses aparece várias iteradas, né? Você pede para aparecer. Tá vendo? Aqui aparece a tabelinha. Eu já coloquei a mesma tabela aqui na prova, só para vocês escreverem. Tá? E o item D, basicamente é só para dizer o resultado final. Ó. Indica a solução do problema com uma precisão menor que 0,001 ou o último valor que aparecerá no programa.
Às vezes o último valor que aparece, a diferença não é menor do que essa, mas eu botei as duas opções e você escolhe qualquer uma das duas, tá? Basicamente é só para dizer, o resultado é tal. Esse entender. É só, basicamente, aqui é um roteiro para vocês seguirem. Como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu botei lá, é porque aqui eu não coloquei os resultados, né? Aí eu coloquei o item D, seria só dizer isso aqui. É porque aqui eu não consigo riscar. Aliás, eu acho que eu consigo, né? Será que isso aqui risca? Ah, tá vendo? O item D seria só isso aqui, ó. Tá? O item B, que é só para desenhar o negócio, seria esse aqui. Ok? Entenderam, né? Não é difícil, não. Tá o passo a passo. É só você seguir o passo a passo que dá certo. E a função não é tão complicada. Aí o que vocês vão ter trabalho é encontrar essa G. Mas aí é com vocês. Aí a segunda é a mesma coisa, só que é com método de Newton. Eu peguei uma função. Então, use o método de Newton. Ah, meu Deus, quem diabo é? Estão batendo a campanha aqui. Peraí. Vocês vão me acompanhar até a ponta. Eu volto já, na verdade. Estão aí ainda, né? Ai, eu odeio abrir porta. Eu não gosto de abrir campainha. Se for aqui da porta mesmo, eu sou obrigado a abrir. Agora, quando é lá do portão, lá da rua, eu não abro, não. Pode, não tô esperando, eu já penso logo. Não combinei nada com ninguém, então deu viagem perdida. Não abro. Sim, eu tava falando do que mesmo? Do item B, né? O item B, sim, eu tava falando que era a mesma coisa do primeiro, só que era o método de Newton, né? Use o método de Newton para encontrar uma raiz. Aqui eu coloquei uma, tá vendo esse uma aqui? Porque eu só quero uma solução. Celular. Eu só quero uma solução, tá? Você não precisa dizer, se você quiser dar duas, ótimo. Mas só basta uma. Se não me engano, aqui tem duas raízes, essa bichinha aqui, mas eu não tenho certeza. Eu não lembro. E é porque eu coloquei ontem, eu já esqueci. Mas enfim, aqui é só você seguir o roteiro. Então, para encontrar a solução dessa equação, aí eu já coloquei aqui, ó. Primeiro item você vai fazer o quê? Defina f desse jeito e calcule a derivada. Você vai ser calcular a derivada. Escreva isso aqui. Só jogar, quando você calcula a derivada, jogar e escrever. Que nem eu fiz aqui, né? Em um exemplo, tá vendo? Ó? Calculei a derivada total, joguei aqui a expressão. Agora, o ponto inicial nessa segunda eu não dei, tá? Vocês vão ter que usar o gráfico dela para encontrar uma aproximação inicial. Como eu venho fazendo nas aulas, né? Então, o item C é, use o gráfico da função para encontrar uma aproximação inicial. Indique... Ah, tá. Toda vez eu... Indique qual será essa aproximação e utilize um programa de computador de sua escolha e coloque os resultados na tabela abaixo. É a mesma coisa. Eu coloquei a tabela ali só para vocês colocarem. Não precisa colocar todos não, viu? Principalmente médio de Newton, né? Médio de Newton.
às vezes na quarta iterada, já a terceira, tem exemplo, já resolve, né? Então você coloca até onde você acha que é a solução. E aqui a letra D do mesmo jeito. Encontrou o resultado final e coloca o resultado final. Você não, é só para, desse jeito, vocês vão saber exatamente o que eu vou cobrar, né? Porque às vezes eu tava com receio, por exemplo, eu peço, me dê a solução dessa equação. E aí vocês deixarem de colocar informações e depois eu não vou poder cobrar para vocês coisas que eu não especifiquei, né? Então, acho que com esses itens aqui, vocês vão saber exatamente o que vocês precisam colocar na resposta, tá? Então, a primeira, a segunda é essa. A terceira é uma que eu já fiz, eu acho que várias vezes. É uma do Burden, só para dizer que eu não coloquei nenhuma do Burden, que é utilize o método de Newton para encontrar uma aproximação com precisão de 10 a menos 4. Essa aqui está lá, viu? Foi uma das que eu marquei também. 10 a menos 4 do valor de x que produz o ponto gráfico mais próximo de 1,2, né? Nessa terceira aqui, ó, você tem o gráfico da função. Eu fiz uma parecida, né? E aí tem um ponto 1, 2 aqui. Eu acho que eu fiz foi essa. Não tem nada não. E você encontra qual é o ponto mais próximo aqui que está mais próximo desse. Eu estava vendo se você tinha feito ou não, mas já foi. Isso aqui eu já fiz parecida, né? Ou se eu fiz igual, não lembrei e botei a mesma questão. É porque eu fiquei com... Eu olhei o negócio que eu tinha, o material, eu não achei. Eu acho que eu fiz uma aula e não olhei. Mas isso aqui eu fiz parecida. E aí, ó, é o seguinte, na terceira eu não coloquei item, né? Utilize o método de Newton, mas vocês vão ter que seguir o mesmo roteirozinho, ó. Eu coloquei aqui critérios de correção para usar o método de Newton, é a mesma coisa. Você vai definir a função f, vai calcular a derivada, aí escreva desse jeito, e aí é a mesma coisa. Usa o gráfico da função para encontrar uma aproximação inicial, tal, e utiliza o programa para preencher a tabela. E no item D, indica a solução. É a mesma coisa, só para vocês saberem exatamente como vocês vão colocar a resposta para ficar melhor para eu corrigir. Porque aí evita que vocês escrevam muito diferente um do outro, né? Aí essa quarta questão, eu não fiz parecida, mas aí vocês vão pensar, não tem nada demais, não tem nada de absurdo, não. Só pensar um pouquinho, ó. Sabendo que a função f, eu tenho essa função aqui, né? F de x igual a 1 sobre c, aí que multiplica elevado a menos cx mais elevado a cx sobre 2 menos 1, passa pelo ponto 1, 1, determine o valor de c. E aí você pode usar o método de Newton ou o método ponto fixo. Se usar o método de Newton, vocês usem esse roteiro aqui, tá? Se usar o método ponto fixo, é um outro roteiro. Que é a mesma coisa, encontre uma função g tal que isso ocorre, mas essa função ela tem que ser diferente do método de Newton, como eu falei, na mesma jeito da primeira questão, e aí seguindo a mesma ideia, né? Escrever isso aqui, que é o processo iterativo, e a mesma coisa, nesse aqui também, vocês vão ter que dar o ponto inicial, né? Utilizando o gráfico, ou GeoGebra, ou qualquer programa que você queira, e colocar lá no programa e colocar os valores, é a mesma coisa, e o D para colocar a solução. Só para ficar padronizado a resposta. Então, novamente, a quarta é sabendo que a função, essa função aqui, passa pelo ponto 1, 1. Passar pelo ponto 1 quer dizer que o f de 1 é 1, tá? Aí determina o valor de C. Aí vocês vão pensar, mas não tem nada assim de outro mundo, não. Aí essa nova aqui também, só para dizer que eu não coloquei nenhum do outro livro, do Chapra, né, que eu falei. Fiz um... Eu botei essa aqui também, que não tem nada de tão difícil. Por exemplo, a velocidade V do paraquedista em queda livre é dada por essa equação. Aí tem onde G tem essas constantes, né?
ele dá velocidade e tudo mais, dá o t. Basicamente, o que você tem que fazer é substituir os valores e o que ele quer no problema é calcule a massa m para que a velocidade seja 35 metros por segundo e t em 9 segundos, né? T igual a 9 segundos. Você vai substituir aqui e encontrar a massa, e essa massa você encontra usando ou o método de Newton ou o método do ponto fixo, um dos dois. E aí, os roteiros já estão aqui, tá? Se for o método de Newton, faz isso, né? Define quem é a F, calcula a derivada e tudo mais, escreve desse jeito, enfim, e segue, como eu já falei, e o método ponto fixo é a mesma coisa, né? Aí eu coloquei isso aqui só realmente para ser melhor, principalmente para mim, para corrigir, a provas de vocês. Também para não ficar muito solto. Porque às vezes eu poderia dizer assim, determinar a massa e vocês colocar, por exemplo, só a resposta, né? Acho que fica mais organizado assim. Entenderam? Não tá tão difícil, né? A de otimização, eu não quis inventar muito. Ah, foi parecida, né? Você tá dizendo, não, tá certo. Eu passei ontem pensando. Eu queria botar uma para vocês deduzirem a fórmula, nessa última aqui, né? Mas eu pensei, eu não sei se vai ser. Porque em todos os exemplos que a gente viu, o modelo o exercício dava, né? Ele dava essa fórmula aqui, né? Ele dava essa fórmula aqui e a gente fazia os cálculos normal. Eu pensei talvez para vocês deduzirem a fórmula, mas acho que ia fugir um pouco do que eu falei. E aí, não, vou guardar isso aí para uma outra situação, né? Mas essa aqui era parecida, né? Eu pensei que eu tinha feito ela, que eu fui fazendo, mas enfim, é a mesma ideia que eu já fiz nos outros exemplos, só vocês verem. Não tem muito. Talvez, assim, por exemplo, talvez nessa primeira, né, encontrar essa G, que eu falei para vocês, né, em algumas situações, nem toda a G que você coloca vai funcionar. Mas vocês pensem, só para deixar um pouco mais difícil, eu disse que não podia ser o do Mad Newton, porque vocês poderiam muito bem raciocinar, é uma G, a do Newton também é uma G, eu posso colocar, porque a do Newton é bom porque ela já tem uma fórmula, né? Você já coloca aqui, tem a F e tudo mais, só joga na fórmula. A do ponto fixo, não, você tem que pensar um pouquinho. Não, eu coloquei assim, não tem um truque de outro mundo, não. Nessa aqui. Tinha, e com polinômio é mais fácil mexer sendo ponto fixo, né? Aí, nessa que é Newton, também não tem nada demais. É só vocês não errarem a conta aqui. Essa terceira também eu fiz algumas parecidas, né? Inclusive, o anterior a essa aqui eu fiz. Essa aqui eu não fiz nenhuma parecida, mas vocês vão ver que não fiz exatamente igual a essa, mas vocês vão ver que no fundo é igual às que eu já fiz. Aí aqui pode usar Newton ou ponto fixo. Realmente não testei qual é o mais fácil. Mas talvez o Newton seja mais fácil de usar. Ou do ponto fixo eu não testei, na verdade. O ponto fixo, essa daqui, já, assim, a G que você encontra, se você quisesse usar, meio que já está quase na cara, né? Mas aí você tem que fazer o cálculo. E essa aqui, você vai ver que não tem segredo nenhum, né? Porque você não precisa saber física para, entre aspas, para. Eu queria colocar ela para vocês deduzirem uma forma parecida. Eu encontrei um material que ele explica em português mesmo. Caso vocês quisessem, ele explica como é que deduz essa fórmula aqui. Mais detalhado do que no Chapra. No Chapra tá muito, eu achei muito resumido. Não sei se ele. Que não era o objetivo dele, né? Mas enfim, né? Eu acho que não tá difícil. E dá tempo suficiente para vocês
né? O roteiro ficou melhor com o roteiro, porque também achei que nas aulas não ficou muito claro como não ficou claro para vocês como vocês deveriam escrever a resposta. Porque eu escrevia também meio que não seguindo uma certa ordem, né? Mas eu acho que com o roteiro fica melhor. É isso, viu? Alguma pergunta? Não tem muita coisa, né? Deixa eu só reler aqui as regrinhas, né? Você entregues à mão. Aí eu coloquei a data aqui, dia 3 também coloquei lá na atividade. Blá, blá. Vocês podem tirar foto, essas coisas é individual. Assim, individual é claro que eu sei que vocês vão trocar informações, eu não vou encucar com essas coisas. Mas o importante é que vocês tentem fazer, vocês têm muito tempo para tentar fazer sozinhas, né? E aí, o importante é que vocês coloquem o nome e a matrícula em todas as páginas de vocês, tá? Para não misturar com outras provas que às vezes acontecem. Se vocês forem escrever de lápis, escrevam assim forte, ou então uma ponta mais escura para que eu possa enxergar, ou então de caneta, né? É isso. É fácil, né? Não, não vão, né? Ah, eu não vou. Vocês estão com sorte que não é presencial, porque eu sou muito, como é que eu vou dizer? Chato com cola. Mas aqui no online, fazer o quê, né? Por isso que eu boto o prazo logo grande, porque aí vocês vão pesquisar, pesquisem logo mesmo na internet, se tem a questão, né? Não tem sentido ficar encucado com essas coisas, se a internet aí tá aí, né? Mas no presencial, nossa, tô muito chato. Vocês têm sorte. Se bem que no presencial vocês iam sofrer muito na prova dessa disciplina, porque como é que vocês vão fazer sem o programa, né? Não podia usar celular, tinha que fazer na calculadora. Aí é um sofrimento. Meu Deus. Assim, a BrisaNet teve um dia que estava na reunião, aquela reunião que eu saí rápido, caiu de todo mundo. Caiu lá do pessoal da reitoria. A minha caiu, eu pensei que era só a minha, e eu olhei assim. Acho que a internet nunca foi tão, esse sistema nunca foi tão exigido, né? Como foi esses últimos um mês, um ano e meio, né? É muita gente usando ao mesmo tempo. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Qualquer coisa também vocês podem entrar em contato, viu? Entrar em contato, e-mail, essas coisas assim. Então é isso. Vocês podem ir começando a fazer a prova, tá? Até dia 3. Não, terça não vai ter aula, não. Só quinta, é. Só quinta-feira. Ok. Então, qualquer coisa, vocês podem estar em contato aí, mandando e-mail ou... Enfim, qualquer coisa. Até. Não, mas vocês vão achar fácil. Só tenham cuidado na hora de digitar no Wolfram, né? Caso vocês usem, para não errar nenhum sinal que atrapalha mesmo. Então tá, viu? Deixa eu parar aqui. Daqui a pouco eu posto esse vídeo, caso vocês queiram rever.